Concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, cargo de auxiliar técnico de fiscalização na especialidade suporte administrativo. Que nome enorme! Nesse vídeo aqui eu vou te trazer algumas dicas e te dizer como estudar para essa prova, especialmente se você estiver com pressa, o que provavelmente é o caso, porque a gente teve várias mudanças, várias surpresas nesse edital para esse cargo especificamente. E aqui eu vou analisar um pouco do edital, falar um pouco da prova e principalmente as estratégias que você tem que usar para conseguir cobrir o máximo de conteúdo programático, maximizar suas horas de estudo para que elas se revertam no maior ganho de pontos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando pelas informações básicas, a banca é a VUNESP, você já sabe. É uma banca que costuma fazer muitos vestibulares, você vai encontrar questões de provas anteriores para algumas matérias, para outras nem tanto. Tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco, o que você deve fazer nesses casos. E é bom lembrar também que a data é 26 de abril, a data da prova. Infelizmente, menos de 2 meses entre edital e prova. Isso é uma pena, é lamentável, ainda mais com tantas surpresas como a gente teve agora nesse edital. Beleza? Bom, teremos prova objetiva e redação. Ok? A objetiva, como está aqui, tem 60 questões e vai fazer grande diferença a forma como você se comporta com relação a essas questões, porque nós sabemos que português vai ter 20 questões, peso 2, raciocínio lógico vai ter 10 questões, peso 2, e aqui nós temos 8 matérias dividindo 30 questões, o que nos dá mais ou menos 4 questões por matéria. É inexplicável, não faz o menor sentido para mim, mas nós temos, por exemplo, contabilidade pública, contabilidade geral, matérias grandes, difíceis, complexas, que vão valer 4 questões peso 1. Mas é o jogo, a gente não está aqui para questionar, a gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. Bom, português e raciocínio lógico juntos tem 60 pontos e as outras 8 matérias juntas vão valer 30 pontos. Então aqui nós temos 60 contra 30. Só aqui você tem 2/3 da prova, o grosso da sua pontuação vai vir dali. Qualquer vacilo, qualquer deslize com português e raciocínio lógico, você vai perder pontos, vai deixar de ganhar pontos com peso 2. Então você tem que estar absolutamente craque nessas duas matérias. Se você não é bom em raciocínio lógico, você não era bom em raciocínio lógico, porque agora você vai ficar bom ou boa nisso aí, ok? Tendo dificuldade em exatas, em raciocínio lógico, você vai buscar um material, mesmo que seja de vídeo aula, mas você vai fortalecer a sua base e você vai atacar essa matéria. Ela tem que ter uma carga horária maior no seu ciclo, ok? E o mesmo vale para português. Português, especificamente, você tem que treinar questões da banca. É o que interessa fazer questões da banca. Você não tem que pegar um material teórico agora e se debruçar sobre ele, vou estudar português por inteiro em 7 ou 8 semanas. Não vai dar certo, não funciona assim. Sugiro que você pegue e treine questões. Pega o primeiro assunto, faça questões, veja o que você está errando, anota ali, vai para o segundo assunto, faz as questões, vê o que você errou, dá uma revisada, anota o que precisar anotar. Mas só anota o essencial, tá bom? Não é para você resumir o material teórico todo de novo, beleza? Faz questões, dá atenção para o que você está errando e aí sim você escreve alguma coisa que seja decoreba, alguma coisa que não faz o menor sentido para você, que nunca entra na sua cabeça, e aí sim você se debruça sobre essas coisas para conseguir decorar, mesmo que seja na marra. Não tem bonito e feio não, tá? Tem que acertar as questões. E a banca, português é uma das matérias mais sensíveis à banca. Então tem que treinar questões VUNESP. E graças a Deus tem muitas, porque eles fazem muitos vestibulares também. Beleza? Bom, então nós temos aqui 4 questões por matéria em média. Mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração também o tamanho de cada matéria para ver o que vale a pena ou não vale. Claro, algumas matérias aqui podem ter 6 questões, no máximo 7 questões. Eu acho difícil ter mais do que isso, porque eu não vejo alguma dessas matérias tendo menos do que 2 questões.
Então, se duas matérias têm duas questões, outras duas podem ter no máximo 6, né? Essa fica mais ou menos a distribuição das questões para cada matéria. Então, todas são importantes, não tem como dizer, isso aqui é muito mais baseado no histórico. A gente lembra que direito administrativo e orçamento público, que também é chamado de administração financeira e orçamentária às vezes, esses dois tendem a ter uma importância maior nesse tipo de prova, para cargo de técnico especificamente. Então, são duas matérias que não é legal negligenciar e tudo mais, mas todas vão ter aí a sua importância. E aí é a hora que você tem que levar em consideração o tamanho de cada matéria. E aqui eu estou trazendo o tamanho baseado no pacote do Estratégia Concursos. Não ganho nada por mencioná-los, não tem comissão, não tem nada disso. Nós temos aqui o tamanho de cada uma para você pensar, porra, vale a pena ou não vale a pena? Por exemplo, se direito constitucional vai ter em média 4 questões, direito constitucional tem 3 aulas. Controle externo, que aqui é uma misturebinha de várias coisas, controle externo tem 6 aulas. Fica bem mais acessível do que ter que aprender contabilidade geral com suas 13 aulas a partir de agora. Então, se você tem pouco tempo, e eu imagino que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha pouco tempo, você vai ter que agir com inteligência na hora de definir o que você vai estudar e o que você não vai, porque estudar tudo não vai dar tempo. Você dificilmente vai conseguir ler 13 aulas de contabilidade geral, 13 de orçamento público, 11 de contabilidade pública no período de 7 ou 8 semanas. É muito, muito difícil. Você pode escolher algumas matérias para deixar de lado enquanto estuda outras, ou você pode também, por exemplo, se basear no histórico da banca. Eu fiz uma análise estatística de todas as matérias, do que a banca costuma cobrar mais, tá? Isso está disponível no e-book. Se você quiser ver tudo isso que eu estou falando aqui por escrito, mais essas análises estatísticas para todas as matérias, tem no meu e-book, e o meu e-book está no meu site. E você pode clicar nesse izinho aqui do lado da minha cabeça ou no link na descrição para dar uma olhada no e-book, ok? A ideia do e-book é facilitar a sua vida, você ter tudo isso por escrito, tem ciclo de estudos também, eu digo exatamente como revisar a partir de agora e trago essa análise estatística também, ok? É um material para ajudar a sua preparação. Mas vamos lá, por exemplo, português. Aqui eu fiz uma análise da VUNESP, o que ela costuma cobrar e com que frequência. E eu marquei de vermelho, pasmem, aquilo que responde por 80% das questões. 80% das questões de português da VUNESP são sobre esses assuntos marcados de vermelho. São 6 assuntos. E no total a gente tem uns 20 mais ou menos. Então, menos de 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões. Não tem como você deixar de estudar e de ficar muito craque nesses 80% aqui. Comece por eles. Essa é uma possibilidade. Para algumas matérias isso é bem tranquilo, você deixar de lado completamente algum assunto. Não vou estudar voz passiva e voz ativa. Beleza. Em português é tranquilo. Se você estiver pegando, por exemplo, contabilidade geral, já não é tão fácil fazer isso, porque às vezes um conhecimento posterior precisa de um conhecimento anterior. Então o jogo já fica um pouco diferente, mas vale a pena e cada matéria tem essa particularidade ou não, e eu trago essa análise para todas as matérias. Se você conseguir fazer isso para contabilidade geral, se você conseguir fazer isso para contabilidade pública, por exemplo, você vai estar poupando muitas horas de estudo e vai estar conseguindo ganhar alguns pontos aí provavelmente, ok? Essa é uma análise estatística, ela é feita baseada no passado, ela não é garantia de se repetir no futuro, mas é estatística, tem a sua relevância, ok? Mas matérias como contabilidade geral e contabilidade pública, se você conseguir identificar alguns temas para se dedicar e entender melhor, você vai conseguir poupar aí bastante tempo, ok? Com possibilidades boas de ganhar pontos importantes, tá? E, claro, os assuntos mais cobrados não tem conversa, você tem que estar muito bom ou muito boa nesses assuntos, beleza? Bom, nós temos algumas matérias que são pequenininhas e valem a pena de toda forma, direito constitucional, controle externo, atendimento. Atendimento está com esse nome aqui, mas é uma misturebinha lá no edital, vale a pena você olhar. Aliás, você tem que olhar o edital depois. A auditoria também tem um tamanho pequeno e depois começam as maiores. Tá? O direito administrativo é interessante,
porque como eu falei, é cobrada geralmente com uma quantidade de questões maior, e a gente tem um tamanho razoável de aulas aqui, 8 aulas. Se você já vinha estudando para concurso, você provavelmente já tem uma boa base em administrativo, então você não precisa pegar tudo de novo. E vamos falar sobre isso. O que você deve fazer agora se você ainda estiver lendo? Diogo, eu estou lendo um assunto pela primeira vez. Você vai ter que escolher alguns assuntos, né, aquela história que a gente falou, baseado na análise estatística, ou então, se vai dar tempo, você pega tudo, mas você vai ler. E qual tipo de revisão que você deve fazer a partir de agora? Eu indico uma revisão para todos os meus alunos do coaching e ela é fundamental no estudo pós-edital. Essa revisão é via questões. Sim, você não vai reler os seus grifos, você não vai reler os seus resuminhos, você não deveria nem estar fazendo os seus resumos, na minha humilde opinião. Você deveria estar fazendo questões para colocar esse conhecimento na sua memória de longo prazo. Ok? Quando você faz questões, você se força a lembrar de algum assunto, você faz aquele esforço mental todo, isso favorece a memorização de longo prazo. É fundamental. Claro, existem detalhezinhos, existem decorebas que você vai ter que separar, vai ter que anotar, fazer um fichamento, fazer um flashcard ou fazer o caderno de erros, que é o que eu vou explicar em seguida, e aí você vai atacar esses detalhes. Mas não, pelo amor de Deus, não faça resumos se você estiver lendo a matéria pela primeira vez, em hipótese alguma, tá? Senão você vai resumir o material inteiro e vai gastar um tempão. Isso não vai te levar a nada. Diogo, eu só aprendo escrevendo. Mentira! Mentira. Isso é uma sensação. Ninguém só aprende escrevendo, tá bom? E você memoriza melhor se você fizer questões. A leitura, a simples leitura, é em si um estudo passivo, não é um estudo ativo. Você se forçar a lembrar é um estudo ativo, por exemplo. Ou você colocar, fazer uma questão discursiva, depois alguma coisa assim. Mas olhar o material, escrever, olhar o material, escrever, isso não é uma leitura, não é um estudo ativo. Beleza? Então, faça questões. Como assim, Diogo? Como é que eu faço questões? O seu material provavelmente tem questões da Banca Vunesp. Se não tiver, você assina um site de questões, você pode assinar o Tec Concursos, ou você pode assinar o Que Concursos. São os dois melhores sites aí, na minha opinião, para você que está estudando para concurso. Beleza? Leu, faz questões, passa para o assunto seguinte, faz questões assim, corrige, vê o que errou, dá uma revisadinha, parte para o assunto seguinte. Faz questões, corrige, vê o que errou, parte para o assunto seguinte. Beleza? Faz dessa forma. Ah, Diogo, meu material tem 150 questões de cada assunto. Beleza, não precisa fazer 150, faz menos, faz metade disso ou um terço disso e toca para o assunto seguinte. Dessa forma você vai conseguir avançar mais na matéria e vai revisar de uma forma ativa. E as matérias já finalizadas? A matéria já finalizada, adivinha, você vai ficar revisando via questões. E eu sugiro que você faça mais ou menos 15 questões de cada assunto e passe ao assunto seguinte. Faz 15 questões, vê o que errou, corrige, né? Dá uma revisada, passa para o assunto seguinte. Então você vai para o assunto seguinte, para o assunto seguinte, para o assunto seguinte. Chegou no último assunto, você volta para o primeiro. E vai fazendo essas múltiplas passadas nos assuntos aí. 15 questões de cada vez. Assim você garante que você vai cobrir todos os assuntos. Não vai ficar ali fazendo 400 questões do primeiro assunto e não vai chegar no último. Faz um pouquinho de cada, depois volta, faz um pouquinho de cada. E dá essa espaçada entre a primeira vez que você passa no assunto e a vez seguinte, quando você espalha um pouco assim, você está favorecendo a memorização também. Você viu hoje, vai ver de novo daqui a algumas semanas, aí isso dá uma reforçada na sua memória de longo prazo. Ok? É basicamente isso. O que você estiver errando, você vai identificar se for uma coisa realmente difícil, se for uma coisa recorrente, se é uma decoreba ou alguma coisa que não entra na sua cabeça de jeito nenhum, você vai começar a produzir o seu caderno de erros para onde você vai jogar essas informações. Não é para jogar no caderno de erros o que é bonito e importante, é para jogar no caderno de erros o que você não está aprendendo. Ele tem que ser enxuto. Beleza? Fiz uma pausa dramática aqui. Não está aprendendo, joga para o caderno de erros. Beleza? Ele tem que ser pequenininho, ele tem que ser um material que você consegue revisar, dar uma relida nele rapidamente na véspera da prova. Tá?
tudo que é importante para você vai estar nesse caderno de erros. Beleza? Bom, existem várias formas de estudar. Você pode tentar fazer o estudo reverso, estudar via questões e depois não ler a teoria, por exemplo, é mais complicadinho. Sugiro utilizar a análise estatística se você souber que tem pouco tempo e, claro, você tem que distribuir a carga horária entre as matérias. Português e raciocínio lógico precisam de mais carga horária e as outras matérias você vai ter que definir o seu ciclo de estudos baseado na importância de cada matéria, no tamanho, no grau de dificuldade ou desconhecimento que você tem. Tudo isso eu explico lá no e-book, eu explico também como fazer essas adaptações do ciclo de estudo para a sua realidade. Tá bem legal o material, dá uma olhada e vê se te interessa. De toda forma, eu acho que com o conteúdo desse vídeo aqui você já tem muita informação para conseguir se preparar para essa prova. É um grande desafio, como eu falei, 7 ou 8 semanas ali entre edital e prova, é uma pena, várias matérias grandes e difíceis. E pensa também no legado, faz a coisa certa desde agora, estuda corretamente para você carregar esse conhecimento para as próximas provas. Com certeza essa não vai ser a primeira nem a última prova que você vai fazer, o concurseiro faz várias provas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, volta e meia eu solto vídeos assim e deixo no ar por pouco tempo, 48 horas geralmente, depois eles ficam exclusivos do coaching, tá? Mas aproveita, tem muita dica de estudo bem legal aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos se você ainda não conhece e dá uma olhada no e-book se te interessar também. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.